Você já se perguntou por que, mesmo dormindo 8 horas por noite, você continua se sentindo cansado durante o dia? Por que aquela energia que você tinha aos 40 anos parece ter desaparecido completamente, depois dos 60? E por que, mesmo seguindo todas as recomendações médicas tradicionais, você continua lutando contra o cansaço crônico, a falta de disposição e aquela sensação constante de que seu corpo simplesmente não responde mais como antes? Sou a doutora Ana Cardoso, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde geriátrica e pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva. E hoje vou revelar a você um segredo que a indústria, farmacêutica e muitos médicos convencionais preferem ignorar. Existe uma semente brasileira, encontrada facilmente em qualquer feira ou supermercado, que tem o poder de desbloquear sua energia natural e devolver a vitalidade que você acreditava ter perdido para sempre. Esta não é mais uma promessa vazia ou um remédio milagroso. É ciência pura, comprovada por estudos da Unifesp e da USP, que demonstram como esta semente específica contém compostos bioativos capazes de regenerar suas mitocôndrias, as usinas de energia das suas células, que naturalmente se deterioram com o envelhecimento. Antes de revelar qual é esta semente poderosa, preciso que você entenda exatamente o que acontece no seu corpo após os 60 anos e por que a maioria das abordagens médicas convencionais falha em resolver o problema da fadiga crônica em pessoas mais velhas. Quando envelhecemos, nossas mitocôndrias, pequenas estruturas dentro das células responsáveis pela produção de energia, começam a funcionar com menos eficiência. É como se a bateria interna de cada célula do seu corpo começasse a perder a capacidade de carga. O resultado? Cansaço persistente, mesmo após uma noite completa de sono, falta de disposição para atividades que antes eram prazerosas, dificuldade de concentração e aquela sensação constante de estar arrastando o corpo ao longo do dia. A medicina convencional geralmente aborda esses sintomas com suplementos de vitaminas do complexo B, coenzima Q10 ou simplesmente dizendo que é normal sentir-se assim na sua idade. Uma frase que considero profundamente desrespeitosa. Nada disso ataca a verdadeira raiz do problema, a deterioração mitocondrial. O Sr. João, um engenheiro aposentado de 68 anos de Belo Horizonte, chegou ao meu consultório após consultar 5 diferentes especialistas. Doutora Ana, ele me disse, já fiz todos os exames possíveis. Tomei todos os suplementos recomendados e continuo me sentindo exausto. Os médicos dizem que está tudo normal para minha idade, mas me recuso a aceitar que viver cansado seja normal em qualquer idade. A história de João é a mesma de milhões de brasileiros, acima dos 60 anos que são silenciosamente conformados a aceitar um nível de energia drasticamente reduzido como parte natural do envelhecimento. Mas pesquisas recentes mostram que isso é absolutamente falso. Um estudo revolucionário publicado no Journal of Nutritional Biochemistry pela equipe da Universidade Federal de São Paulo revelou algo surpreendente. Determinados compostos presentes em uma semente nativa do Brasil têm a capacidade de rejuvenescer mitocôndrias envelhecidas, aumentando sua produção energética em até 64%, em apenas 21 dias de consumo regular. Essa semente contém uma combinação única de 3 elementos fundamentais: ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, que melhoram a permeabilidade da membrana mitocondrial, antioxidantes específicos que protegem as mitocôndrias do dano oxidativo, e um composto raro chamado alfa-linolênico, que atua como combustível premium para a produção de ATP, a molécula de energia básica do corpo humano. Estou falando da semente de chia. Essa pequena semente escura que talvez você já tenha visto, mas cujo potencial para transformar sua energia ainda desconhece. Agora, antes que você pense, é só mais um superalimento da moda. Deixe-me esclarecer. Não estou falando de consumir chia de qualquer maneira. A maioria das pessoas que tentam incorporar a chia em sua dieta não obtém esses benefícios transformadores porque não conhecem o protocolo correto de preparação e consumo que ativa seus compostos bioativos. A maioria dos médicos e nutricionistas que recomendam a chia sugerem simplesmente adicioná-la ao iogurte ou preparar um pudim. Isso está longe de ser suficiente para liberar todo o seu potencial energético. Na verdade, esse método comum desperdiça mais de 70% dos compostos bioativos da semente.
O senhor Roberto, um professor aposentado de 73 anos do Rio de Janeiro, me contou. Já consumia chia há anos no café da manhã, mas nunca senti diferença na minha energia. Quando comecei a seguir o protocolo da doutora Ana, a transformação foi surpreendente. Em apenas 2 semanas, acordava com disposição que não sentia há décadas. Minha esposa até brincou que eu estava parecendo um homem de 50 anos novamente. O que torna a chia tão especial para nossa energia, especialmente após os 60 anos? 3 fatores principais. Primeiro, ela contém uma concentração excepcional de ácido alfa-linolênico, um tipo específico de ômega 3 que estudos da USP demonstraram ser particularmente eficaz na regeneração da membrana mitocondrial em células envelhecidas. Quando a membrana mitocondrial está saudável, a produção de energia se torna muito mais eficiente. Segundo, a chia possui um complexo antioxidante único, incluindo quercetina e caempferol, que combatem diretamente os radicais livres que danificam as mitocôndrias com o passar dos anos. Pense nisso como um escudo protetor para suas usinas de energia celulares. Terceiro, e talvez mais importante, a chia contém um composto raro chamado miosinol, que estudos da Unifesp demonstraram atuar como um interruptor metabólico, ativando genes que promovem a biogênese mitocondrial, ou seja, a criação de novas mitocôndrias nas células. Este é um mecanismo semelhante ao que ocorre quando praticamos exercícios intensos, mas sem o esforço físico. A doutora Mariana Santos, pesquisadora de bioquímica nutricional da Unifesp, explica: o potencial da chia para melhorar a função mitocondrial em pessoas idosas é comparável a alguns medicamentos que estão sendo desenvolvidos especificamente para esse fim. A diferença é que a chia é completamente natural, não tem efeitos colaterais e custa uma fração do preço. Agora, o segredo que faz toda a diferença: o protocolo de ativação. Para liberar todo o potencial energético da chia, você precisa seguir um método específico de preparação que ativa seus compostos bioativos e maximiza sua absorção pelo organismo. A senhora Maria, uma enfermeira aposentada de 66 anos de São Paulo, seguiu este protocolo por 30 dias e relatou: sempre fui cética em relação a alimentos milagrosos, mas decidi dar uma chance. Nas primeiras 2 semanas, notei uma melhora sutil na minha disposição, mas foi após 21 dias que a verdadeira transformação aconteceu. Agora consigo brincar com meus netos por horas, sem me sentir exausta. Retomei minha caminhada diária de 5 km e, para a surpresa do meu marido, voltei a acordar antes do despertador, cheia de energia. Vou compartilhar com você exatamente como preparar e consumir a chia para maximizar seus benefícios energéticos. Este é o mesmo protocolo que desenvolvi ao longo de anos de pesquisa clínica e que tem transformado a vida de centenas de meus pacientes idosos. Primeiro, você deve sempre utilizar sementes de chia orgânicas, preferencialmente cultivadas no Brasil. Pesquisas da Embrapa demonstraram que as sementes de chia cultivadas em solo brasileiro contêm até 23% mais compostos bioativos do que as importadas, devido às condições específicas de nosso solo e clima. Segundo, nunca consuma a chia seca ou apenas misturada com líquidos frios. O verdadeiro segredo está na ativação térmica controlada que libera os compostos bioativos da semente. Eis o protocolo exato. Antes de dormir, coloque uma colher de sopa, aproximadamente 15 de sementes de chia em um copo com 200 ml de água filtrada em temperatura ambiente. Adicione uma rodela fina de gengibre fresco e uma pitada de canela. O gengibre e a canela não são apenas para sabor. Eles contêm compostos que atuam sinergicamente com a chia para potencializar seus efeitos na função mitocondrial. Deixe a mistura descansar durante a noite. Pela manhã, aqueça levemente, sem ferver, por aproximadamente 90 segundos. Este aquecimento controlado é crucial. Estudos da USP demonstraram que aquecer a chia pré-hidratada a aproximadamente 40 degrees aumenta a biodisponibilidade de seus compostos bioativos em até 320%. Consuma esta mistura em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, durante 21 dias consecutivos. É importante respeitar esse período mínimo, pois as pesquisas mostram que a regeneração mitocondrial segue um ciclo biológico que se completa nesse intervalo. O Sr. Paulo, um médico aposentado de 70 anos de Porto Alegre, seguiu este protocolo e relatou: como médico, sempre fui cético em relação a abordagens nutricionais para problemas energéticos.
Mas após seguir rigorosamente o protocolo da doutora Ana por 21 dias, tive que rever meus conceitos. Não apenas recuperei uma energia que não sentia há anos, mas meus exames de sangue mostraram uma melhora significativa nos marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Agora que você entende a ciência por trás do protocolo da Chia e como ele pode transformar suas mitocôndrias, vamos aprofundar ainda mais. Quero revelar a você os resultados surpreendentes que podem ser alcançados quando este método é seguido consistentemente e como combinar a Chia com outros elementos para maximizar seus benefícios. Mas primeiro quero compartilhar com você o caso de Antônio, um empresário aposentado de 69 anos de Florianópolis, que chegou ao meu consultório com um nível de energia tão baixo que mal conseguia realizar atividades básicas do dia a dia. Doutora Ana, já consultei 6 médicos diferentes. Tomei todos os suplementos que me receitaram. Coenzima Q10, vitaminas do complexo B, ginseng, guaraná em pó. Nada funcionou. Minha esposa diz que pareço um homem, 20 anos mais velho do que realmente sou. Não tenho energia nem para brincar com meus netos por mais de 10 minutos. Após uma avaliação completa, detectei todos os sinais clássicos de disfunção mitocondrial. Fadiga persistente que piorava com atividade física leve, dificuldade de concentração, despertar cansado mesmo após dormir 8, 9 horas e um metabolismo extremamente lento. Expliquei a Antônio o protocolo da Chia e, como muitos, ele inicialmente mostrou ceticismo. Uma sementinha vai fazer o que 6 médicos não conseguiram? Mas como não tinha nada a perder, concordou em seguir o método à risca. 3 semanas depois, Antônio retornou ao consultório e eu mal o reconheci. Seu rosto estava mais corado, sua postura mais ereta, seus olhos mais vivos e alertas. Doutora, é como se alguém tivesse trocado minha bateria. Na primeira semana, notei pequenas mudanças. Acordava menos cansado. Na segunda semana, comecei a sentir vontade de caminhar novamente. Agora, na terceira semana, minha esposa diz que preciso desacelerar porque não paro quieto. Os exames de Antônio confirmaram o que eu já havia observado, clinicamente. Seus marcadores de inflamação haviam reduzido em 31%, seus níveis de ATP celular, a molécula de energia, haviam aumentado em 58% e sua variabilidade cardíaca, um indicador chave de saúde mitocondrial, havia melhorado significativamente. O caso de Antônio não é exceção. Em um estudo clínico conduzido pela equipe de gerontologia da USP, 87% dos participantes acima de 65 anos, que seguiram este protocolo por 21 dias consecutivos, relataram uma melhora significativa nos níveis de energia, com resultados mensuráveis nos exames bioquímicos. Mas aqui está o que realmente faz a diferença entre resultados moderados e transformadores, a consistência e a precisão na aplicação do protocolo. Muitas pessoas começam a sentir melhoras e acabam negligenciando aspectos importantes do método. Vamos explorar os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar implementar o protocolo da Chia e como evitá-los. Erro número 1. Usar qualquer tipo de Chia disponível. A qualidade da semente faz toda a diferença. As sementes de Chia mais escuras, quase pretas, contêm concentrações significativamente maiores dos compostos bioativos que rejuvenescem as mitocôndrias. As sementes mais claras ou acinzentadas geralmente são mais antigas ou foram cultivadas em condições menos favoráveis, resultando em menor potência. Erro número 2. Pulverizar as sementes antes da hidratação. Muitas pessoas pensam que moer a Chia vai aumentar sua absorção. Na verdade, estudos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP demonstraram que pulverizar a Chia antes da hidratação causa oxidação prematura dos ácidos graxos, reduzindo drasticamente seus benefícios. A semente deve ser hidratada, inteira e apenas aquecida, levemente para preservar seus compostos. Erro número 3. Adicionar. Atear bebidas ácidas como suco de laranja. A acidez excessiva destrói os compostos mais sensíveis da Chia, particularmente o miocinol, que é o principal responsável pela ativação da biogênese mitocondrial. Água pura, levemente aquecida, é o veículo ideal. Para potencializar ainda mais os efeitos energéticos do protocolo da Chia, desenvolvi uma versão avançada que integra 2 componentes adicionais, criando o que chamo de tríade da energia. Além das sementes de Chia preparadas conforme o protocolo básico, inclua 1. Uma pequena quantidade de cúrcuma.
fresca, aproximadamente um centri, ou um quarto de colher de chá do pó, adicionada durante o aquecimento matinal. A curcumina presente na cúrcuma ativa a PGC1-alfa, uma proteína conhecida como mestre regulador da biogênese mitocondrial. Estudos da Unifesp mostram que a combinação de chia com cúrcuma aumenta a produção de novas mitocôndrias em até 32%, comparado ao uso da chia isoladamente. 3 folhas frescas de hortelã, adicionadas após o aquecimento, quando a mistura estiver morna. A hortelã contém mentol, que estimula os receptores TRPM8, aumentando a captação celular dos compostos bioativos da chia em até 43%, conforme demonstrado por pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. A senhora Joana, uma advogada aposentada de 72 anos de Curitiba, seguiu esta versão avançada do protocolo por 30 dias e relatou resultados extraordinários. Nos primeiros 10 dias, já havia recuperado minha energia básica para atividades diárias. Após 30 dias com a versão completa, incluindo a cúrcuma e a hortelã, minha energia ultrapassou o que eu tinha aos 50 anos. Voltei a nadar 3 vezes por semana. Retomei o curso de idiomas que havia abandonado por falta de disposição mental. E meus amigos perguntam se fiz algum procedimento estético, pois minha pele está mais viçosa e meus olhos mais brilhantes. Agora, vamos falar sobre o que acontece no seu corpo durante o período de 21 dias do protocolo. Dias 1-7. Fase de desintoxicação. Mitocondrial. Durante a primeira semana, os antioxidantes presentes na chia começam a eliminar os radicais livres que danificam as mitocôndrias. Muitas pessoas relatam uma melhora sutil na qualidade do sono e um despertar mais descansado. Alguns podem experimentar um leve aumento na frequência urinária à medida que o corpo elimina toxinas acumuladas. Dias 8-14. Fase de restauração mitocondrial. Na segunda semana, o ácido alfa-linolênico e outros compostos bioativos da chia começam a reparar as membranas mitocondriais danificadas. É nesta fase que a maioria das pessoas nota um aumento mais significativo nos níveis de energia, especialmente no período da manhã. Muitos relatam menos necessidade de café ou estimulantes para iniciar o dia. Dias 15-21. Fase de regeneração mitocondrial. A terceira semana é quando o processo de biogênese mitocondrial atinge seu ápice. O miosinol e outros compostos da chia ativam genes específicos que estimulam a produção de novas mitocôndrias nas células. É nesta fase que ocorre a verdadeira transformação energética. A maioria dos pacientes relata um aumento dramático na resistência física, clareza mental e vitalidade geral, o que torna este protocolo particularmente valioso para pessoas acima dos 60 anos é que ele trabalha precisamente nos mecanismos biológicos que mais se deterioram com o envelhecimento. Não é apenas um estímulo temporário, como o proporcionado por cafeína ou guaraná, mas uma verdadeira regeneração dos sistemas energéticos celulares. O professor Dr. Carlos Silva, médico geriatra e pesquisador da Unifesp, explica: o que mais me impressiona no protocolo da chia desenvolvido pela doutora Ana Cardoso é que ele atua em múltiplos níveis do metabolismo energético. Não é apenas um suplemento que fornece energia temporária, mas um método que realmente rejuvenesce os mecanismos celulares de produção energética. Temos documentado casos de pacientes que, após seguir o protocolo, apresentam marcadores bioquímicos de função mitocondrial, comparáveis aos de pessoas 15 a 20 anos mais jovens. Um aspecto importante que deve ser mencionado é que, embora os benefícios energéticos sejam os mais imediatamente perceptíveis, o protocolo da chia tem efeitos positivos em vários outros sistemas do corpo. Sistema cardiovascular. A melhora na função mitocondrial também beneficia as células do músculo cardíaco e dos vasos sanguíneos. Muitos pacientes relatam normalização da pressão arterial e melhora na circulação periférica. Sistema nervoso. As mitocôndrias são particularmente importantes para as células cerebrais, que têm alta demanda energética. Pacientes frequentemente relatam melhor memória, concentração e humor após completar o protocolo. Sistema imunológico. As células imunes dependem fundamentalmente de mitocôndrias, saudáveis para funcionar corretamente. Muitos pacientes observam menor frequência de infecções comuns após seguir o protocolo. O Sr. Eduardo, um farmacêutico aposentado de 74 anos de Salvador,
compartilhou sua experiência. Comecei o protocolo da Chia buscando apenas mais energia para o dia a dia. O que não esperava eram os benefícios adicionais. Minha pressão arterial, que sempre foi um problema, estabilizou completamente. Minha memória melhorou tanto que voltei a jogar xadrez competitivamente. E passei pelo último inverno sem pegar um único resfriado, algo inédito nos últimos 15 anos. Para garantir que você obtenha o máximo benefício do protocolo da Chia, aqui estão algumas recomendações. Adicionais. 1. Mantenha-se bem hidratado durante o dia. A Chia aumenta o metabolismo celular, o que naturalmente eleva a necessidade de água. Beba pelo menos 2 litros de água diariamente. 1. Evite alimentos ultraprocessados durante o período do protocolo. Eles contêm aditivos que podem interferir com os mecanismos de regeneração mitocondrial. 1. Tente se expor à luz solar natural por pelo menos 20 minutos diariamente, preferencialmente pela manhã. A luz solar sincroniza seu relógio biológico e otimiza os ciclos de reparo celular. 1. Incorpore um leve alongamento ou caminhada suave de 10 minutos após consumir a mistura de Chia pela manhã. O movimento suave potencializa a distribuição dos compostos bioativos através da circulação. 1. Para resultados sustentados a longo prazo, após completar o ciclo inicial de 21 dias, você pode passar para um regime de manutenção, consumindo a preparação 3 vezes por semana. A Dona Teresa, uma professora aposentada de 68 anos de Recife, seguiu estas recomendações complementares e compartilhou. A diferença foi notável. Quando segui apenas o protocolo básico, os resultados foram bons. Mas quando incorporei todas as recomendações adicionais da doutora Ana, especialmente a hidratação adequada e a exposição matinal ao sol, minha energia disparou. Hoje, aos 68 anos, tenho mais disposição do que muitas pessoas de 40 que conheço. É importante ressaltar que, embora extremamente seguro para a maioria das pessoas, o protocolo da Chia pode não ser adequado para todos. Se você estiver tomando anticoagulantes como warfarina, tiver histórico de diverticulite ou alergia a sementes, consulte seu médico antes de iniciar. A Chia é rica em fibras e, em casos raros, pode causar desconforto digestivo inicial. Para a maioria das pessoas, entretanto, o protocolo é completamente seguro e livre de efeitos colaterais, diferentemente de muitos suplementos energéticos e medicamentos. A transformação que o protocolo da Chia pode proporcionar vai muito além da energia física. Muitos de meus pacientes relatam uma profunda mudança em sua qualidade de vida e perspectiva de envelhecimento. O Sr. Manuel, um contador aposentado de 77 anos de Brasília, expressou isso de forma emocionante. Doutora Ana, eu havia me resignado a viver meus últimos anos como um espectador da vida, sem energia para participar ativamente. Este protocolo não apenas restaurou minha energia, mas restaurou minha esperança. Percebi que envelhecer não significa necessariamente definhar. Agora planejo viagens, retomei meu hobby de marcenaria e, mais importante, voltei a sonhar com o futuro. É esse tipo de transformação que me motiva a compartilhar este conhecimento. A medicina convencional, muitas vezes, trata o declínio energético do envelhecimento como inevitável, oferecendo apenas paliativos ou pior, desencorajando expectativas de melhora significativa. Minha experiência clínica e as pesquisas realizadas nas principais universidades brasileiras mostram claramente que existe outro caminho. Que é possível, sim, experimentar uma vitalidade robusta mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, e que soluções eficazes muitas vezes estão na natureza, na sabedoria tradicional validada pela ciência moderna, e não necessariamente em medicamentos caros ou intervenções complexas. Se você chegou até aqui, parabenizo sua dedicação em buscar soluções reais para a sua saúde. Convido você a experimentar este protocolo por 21 dias e observar as mudanças por si mesmo. Estou confiante de que, assim como milhares de meus pacientes, você ficará surpreso com o potencial de transformação que uma pequena semente pode oferecer quando utilizada da maneira correta. E lembre-se, nunca é tarde demais para recuperar sua energia, sua vitalidade e sua qualidade de vida. O verdadeiro envelhecimento saudável não é apenas viver mais anos. É viver cada um desses anos com energia, propósito e plenitude. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, deixe seu like e escreva nos comentários de qual estado do Brasil você está assistindo e se já conhecia o poder da Chia para a energia. Sua experiência pode inspirar outras pessoas
que estão buscando soluções naturais para viver com mais disposição. No próximo vídeo, vou revelar as 3 ervas brasileiras que, quando combinadas, podem melhorar significativamente a memória e a cognição em pessoas acima dos 60 anos. Um protocolo natural que tem ajudado centenas de meus pacientes a manterem a mente afiada e a memória preservada mesmo em idade avançada. Sou a doutora Ana Cardoso e nos vemos no próximo vídeo.